não deu certo. É assim que o Mihawk faz, vocês estão ligados, né? Se alguma coisa der errado, ele arruma um motivo pra ir embora. Não consegui sacar a espada, vou embora. Galera, queria agradecer antes de mais nada a todo mundo que fez montagem que eu pedi aí com a espada, a nova espada do Zoro. Agradecer os nomes aqui, ó, Caio865, Fábio Júnior, Marcelo Souza, Tarik Peled e o Bad Underline Foda, que até fez um videozinho. Galera, valeu pelas montagens aí, ri pra caraca. E aí, ó, que vai ter de montagem agora? Não sei, mano. Quero ver quem é que vai caprichar aí, ó. Fazer uns Photoshop com a minha cara. Já tô meio caminho andado nas montagens. O que tem pra falar desse capítulo, gente? O que tem pra falar desse capítulo? Eu coloquei esse cosplay do Zoro pro pessoal não achar que eu tenho raiva... Do Zoro não, do Mihawk. Pro pessoal não achar que eu tenho raiva dele. Algumas coisas são piada. Algumas coisas eu acho que vão acontecer mesmo. Tipo ele perder pro Shiryu. Mas aí não significa que eu odeio o personagem. Só o que eu quero... na verdade, o que eu quero é o melhor pro personagem. E o melhor pro personagem é se ele perdesse pro Shiryu. E assim o Zoro enfrentasse o Shiryu, fizesse aquele lance de vingança e tal, né? Vou aqui vingar o meu mestre e assim pegar o título que na verdade deveria ainda ser dele, mas ele não conseguiu manter, enfim. E vocês têm que manjar também das piadas. Quando eu falo que o Mihawk ele fugiu do Don Krieg, é óbvio que ele não necessariamente fugiu. Ele saiu da luta, o Krieg decidiu atacar e ele falou, vou embora. Mas óbvio, mano, vamos entender as nuances das coisas aí, é tudo piada aqui. Vamos lá falar desse capítulo, gente, porque tem muita coisa pra falar desse capítulo. E vamos falar logo do que é mais complicado, do que ficou mais confuso nesse capítulo, que foi todo o incidente, né, o incidente envolvendo a Alabasta e o Sabo. Vamos falar disso aqui, porque o que a gente tem, primeiro, vamos começar listando aqui, é justamente um incidente relacionado à Alabasta, que o Garp cita. Aliás, ver o Garp nesse capítulo, eu gostei da moral, como ele tava, tipo assim, em pé de costa, sabe, falando com o Rei Netuno. E aí, tipo, eu gostei da moral mesmo, né, da forma como naturalmente ele tava falando das coisas, esclarecendo as coisas ali, de forma bem tranquila, tentando apaziguar um pouco as coisas também. Mas ele passa essa informação pro rei e pra gente também. E outra coisa que a gente tem também é o Sabo nos jornais. A gente não sabe o que aconteceu, mas pela reação das pessoas, do Dragon, dos revolucionários no geral, da Makino, da Dan, parece que aconteceu alguma coisa com ele. Pela forma como eles estavam reagindo, chorando aos prantos, os revolucionários desesperados, só tem duas coisas. Ou ele foi capturado ou ele foi morto. Agora, eu não acho que ele foi morto, porque morreu um personagem importante desse em off-screen. Duvido. Repetir o que eu vou falar aqui no vídeo de ontem. Duvido. Se ele foi capturado, ainda é mais tranquilo, ainda é mais aceitável, justificaria o pessoal ficar em prantos, mas a mesma coisa do Ace não é possível. Eu não consigo acreditar que isso possa ser verdade. Mas é aquilo que o próprio Sabo falou, né? O Ace 2.0. É aquilo que o Sabo falou quando ele chegou no Reverie lá. Aqui é sucesso ou morte. É sucesso ou morte agora. Vamos pro tudo ou nada. E aí, deu morte. Não sei. Mas o pessoal tá cogitando isso. A gente tem que saber a confirmação disso. Mas vamos tentar relacionar aqui as coisas. Porque o que a gente teve de informação no jornal, por parte do Morgans, ele fala o seguinte, que as informações que ele tem para colocar no jornal, primeiro, é sobre uma morte e segundo, sobre a tentativa de assassinato. E aí, meio que dá a entender que são duas coisas diferentes. Parece que houve de fato uma morte e também houve uma tentativa de assassinato. A não ser que o contexto da frase, na verdade, fosse outro, na frase original, se a gente tiver uma tradução melhorada. Não sei se o contexto dessa fala vai mudar, mas pelo que pareceu são coisas diferentes. E aí a gente tem que começar a relacionar, mas como que isso pode se encaixar? Primeiro, com o Sabo, porque obviamente deve ter alguma coisa relacionada a ele. E segundo, alguma coisa relacionada a Alabasta. Então eu fico pensando, talvez o Sabo ele tenha, talvez até matado algum nobre que estivesse fazendo alguma coisa com Kuma. Ele tivesse caído na pilha e por consequência tenha acabado matando um dos reis. Ou na verdade ele tenha até tentado matar um dos nobres, assim, tentado matar como se ele tivesse surrado alguém, surrado um nobre, não necessariamente matando, mas o assassinato do Cobra, que aí já é teoria nossa, né, já é hipótese nossa, já que tem alguma coisa a ver com a Alabasta, caso o Cobra tenha sido morto, será que a culpa, na verdade, deveria ter sido imputada ao Sabo, já que ele estava, tipo assim, surrando o nobre? O governo falou, vamos tentar imputar esse crime ao Sabo, os revolucionários, afinal eles estão aqui, estão atacando a gente, então vamos aproveitar, já que a gente quer eliminar o Rei Cobra, e vamos botar e jogar a culpa, no Sabo em cima dos revolucionários. Faria algum sentido, só que
a gente tem a informação, na verdade, sendo vazada aparentemente como verdadeira. Quando o agente da Cyberpol vai lá tentar subornar o Morgans para adulterar as informações, ele recusa, o agente ainda ameaça ele com uma arma, o Morgans dá uma porrada nele que o cara é nocauteado. Tipo assim, mano, eu sou o Morgans, tá ligado? Só que a informação não foi manipulada a favor do governo, só que isso não significa que a informação dada no jornal foi a correta, a exata, o que aconteceu de fato, porque na própria página ele assume a possibilidade de mentir caso isso seja favorável a ele, caso isso faça sentido, meio que tipo assim, se isso fizer, se isso gerar um... Enfim, eu não lembro a palavra que ele usou exatamente, mas se isso for causar um boom, basicamente, né? Assim como ele sensacionalizou com o fato do Luffy ter se tornado aí um quinto imperador. Então, a gente sabe que isso foi exagero da parte dele, então pode ser que a informação não tenha sido colocada no jornal de maneira exata, mesmo não tendo a manipulação do governo, que deixa as coisas ainda mais confusas pra gente. O que diabos aconteceu de fato? É difícil a gente definir isso agora por enquanto, então eu prefiro esperar e obviamente se vocês tiverem uma ideia melhor, diga aí nos comentários que eu vou gostar de ler. Sobre o Barba Negra agora, gente, vamos falar aqui do Barba Negra, porque o Barba Negra ele diz que quer pegar algo antes da Marinha. E aí no caso o pessoal ficou na dúvida se o Barba Negra estava se referindo à fruta do Sabo, caso ele de fato tivesse morrido, se ele estava indo atrás, se ele quer na verdade ir atrás do Shichibukai para tentar recrutar eles para o bando dele, mas a frase original na verdade não coloca nenhum pronome, o que fica completamente abrangente e vaga a fala dele, porque a fala exata é basicamente a seguinte: ei desgraçados, vamos zarpar antes que caia nas mãos da Marinha, eu prefiro ir pegar. Ou seja, a gente não sabe o que é, mas a gente tem uma dica, porque talvez o Teach ele estivesse se referindo a tal coisa que o Kobe ele comenta com o Drake que a Marinha iria no começo pegar, mas por hora decidiram deixar de lado. Ainda também tá meio vago, não dá pra ter certeza do que o Barba Negra exatamente quer, mas talvez seja exatamente o que a Marinha estava querendo ir atrás antes de mais nada. Sobre o Kobe, gente, chegamos no ponto. Chegamos no ponto que eu não queria chegar. O Kobe, ele teve um upgrade de patente. Ele subiu 2 patentes nessas semanas aí de Reverie e se tornou um contra-almirante. Gente, ele não posso borrar a maquiagem, gente. Não posso borrar a maquiagem, não posso tocar no meu rosto aqui, senão vai borrar minha maquiagem. Ele salvou o Rei Rico no começo do Reverie, então aquilo pode ter dado uma moral pra ele. Ele salvou lá do torpedo, ok, salvou o rei. Salvou o rei, então ele tem um feito. Ele tendo um feito, então faz sentido ele ser visado pra receber uma patente um pouco mais alta, mas pulou 2. E isso, infelizmente, toda vez que eu vejo o Kobe subindo de patente, eu fico com aquela impressão de que isso é simplesmente para fazer o roteiro andar. Porque a história acontece num espaço de tempo muito curto, na verdade, né? Porque a gente tem o quê? 2 meses e meio, contando o time skip de 2 anos, a gente tem o quê? Mais uns 6 meses no máximo, 6, 7 meses aí, que a história tá rolando fora, né? Desde o momento em que o Luffy ele encontra o Kobe, decide sair para a jornada dele e contando o pouco tempo que se passou também depois do time skip, né? Agora no Novo Mundo. Então é um espaço de tempo muito curto que até mesmo pro Luffy tá sendo corrido. O Oda ele tá tendo que correr para fazer com que o Luffy consiga upgrade para ele conseguir chegar no nível dos imperadores. Eu ainda questiono isso, essa técnica nova que ele aprendeu agora. Tá correndo muito, mas olha o Kobe. Olha o Kobe como tá também como tá um negócio assim absurdo, porque o Oda ele tem 2 opções, ou ele estende um pouco mais o tempo que se passa a história de One Piece para fazer com que faça sentido, uma evolução um pouco mais natural do Luffy, a evolução um pouco mais natural do Kobe, ou ele deixa a história seguir da forma como geralmente segue, como normalmente segue, corre com esses personagens para fazer eles evoluírem, porque eles têm que evoluir até o final da história, então foda-se. Taca a patente nele pra cima, diz que ele ficou mais forte e vambora seguir com a vida. Então, cara, daqui pro final de One Piece, talvez na própria guerra final que a gente tenha, talvez ele já tenha pego a patente de vice-almirante, porque agora ele como contra-almirante, a próxima já é de vice, e depois ele realiza o sonho dele com a patente de almirante. Não necessariamente ele vá se tornar almirante de frota, afinal o sonho dele é especificamente a de almirante, então ele não precisaria, por plot, né, ter essa patente de almirante de frota. Só que na guerra final, talvez ele já tenha de vice-almirante. E aí a gente tenha, sei lá, um pequeno salto no tempo, que é o que eu acredito que aconteça, e assim a gente veja ele como almirante. Só que a gente tem que lembrar, cara, que
sei lá, se a gente somar em um tempo de, sei lá, de 3 anos, vai ser o tempo em que o Luffy, por exemplo, vai virar rei dos piratas, mas mais ainda o Kobe, porque o Kobe começou do zero. O Luffy ainda treinava desde criancinha, então já tinha um certo nível, até um pouco relevante, já era muito relevante pro East Blue, mas era um nível ali mais ou menos razoável para a primeira metade da Grand Line. Agora o Kobe, mano, é muito exagero. Se vocês lembrarem, se a gente for fazer aqui comparação, o Kizaru, por exemplo, até olhei exatamente a linha do tempo aí para saber, para confirmar essa informação. Cara, o Kizaru, ele entrou na marinha e 20 anos depois ele ainda era vice-almirante, ou seja, ele entrou na marinha, passou 20 anos, ele ainda era vice-almirante. E ele foi dito como um dos marinheiros, assim como o Akainu e o Aokiji, foram ditos marinheiros que eram monstros, que não precisavam ser treinados, apenas temidos. E olha o tempo que o desgraçado ficou só para se tornar vice-almirante. Ele ficou um período de 20 anos, e esse era considerado um cara talentoso. E aí a gente compara com o Kobe, que 3 anos, sei lá, vai virar almirante. Então é um negócio assim impensável. É aquele fator shonen, porque os personagens, eles são novos, a história se passa com os personagens novos e é assim que a história vai terminar. A história vai terminar com eles novos também, então eles vão alcançar o nível máximo de força, mesmo eles ainda sendo pirralhos, ignorando completamente os personagens da antiga era, que ficam completamente para trás, que levam 20, 30 anos para chegar no topo. Isso não existe se a gente for seguir o fator shonen. Tem esse fator shonen que me incomoda, mas mais especificamente com o Kobe eu não consigo ignorar isso. Mas vamos seguir em frente. Esse é o meu ponto, não adianta o tanto de malabarismo que a gente faça, não tem como passar pano pra isso, infelizmente. Esse é o meu ponto. Vamos seguir em frente. A gente teve uma nova informação de que existe uma unidade da marinha chamada de Swords, e a gente tem a informação de que o Drake, ele é um comandante dessa unidade. Aí a gente não sabe, porque o termo usado como comandante pode se referir somente a ele ou simplesmente ao posto, à patente, enfim, nessa unidade de comandante, simplesmente sendo um dos comandantes. Isso a gente ainda não sabe, porque pode ser só ele como um comandante, como pode ser também um dos comandantes que tenha nessa unidade. Porque a gente fica pensando, pô, o Drake, tudo bem, o cara aí tem um nível ali razoável, né, de vice-almirante médio, talvez ali, então, não sei, pode ser, é um nível razoável pelo menos, né, não é um nível top, mas é um nível razoável que dê pra gente considerar aí como um cara que tá liderando essa unidade. E mais uma vez lembrando que eu falei no vídeo de ontem, porque quando o Kizaru ele chuta a cara do Drake, na verdade, antes de chutar, ele chama o Drake de contra-almirante, mas aí ele se corrige falando, opa, agora é ex-contra-almirante, porque não era como se ele tivesse atrasado na informação, mas é como se ele estivesse se corrigindo, porque ele tem que manter o disfarce. E mesmo assim ele não perdoou em dar um chute na cara dele, para afinal tinha que chutar todo mundo, né? Se ele só não acabasse com o Drake, ia ficar suspeito, então teve que levar o chutão na cara. E agora a gente vem com as possibilidades de quem poderia fazer parte dessa unidade. A primeira pessoa que vem na mente é o Rocinante, porque ele já trabalhava disfarçado, podia ser o caso dele também fazer parte dessa unidade, seria muito interessante. Outro personagem também, cara, que o pessoal já ficou, aí já foge da alçada, assim, já tá com foda-se, porque o Akainu, ele tem uma porra de uma cicatriz, não, de uma tatuagem de espada no meio do braço aqui, mais próximo do ombro, e o pessoal ficou tipo assim, mano, essa tatuagem de espada no ombro dele é muito aleatória. Aí o pessoal ficou, mas será? Possibilidade muito vaga. É uma possibilidade muito vaga, afinal ele ainda é da marinha, então não sei. É uma possibilidade muito vaga. Ele não tá trabalhando fora, então talvez seja só uma espada aleatória mesmo. E outra coisa também, outro personagem é também esculachando mesmo. O Shanks, porque o Shanks ele conversando com os Gorosei, a gente fica naquela, mano, mas é porque o Shanks na verdade, ele é um almirante oculto, ele é um almirante que na verdade tá trabalhando pro governo sim, ele é compadre, ele é aliado do governo sim, é um traidor. Então o pessoal já ficou naquela, o Shanks é dessa unidade também, porque ele tá levando informação lá pro governo ou pra marinha, enfim. Eu descarto muito essa possibilidade. E outro personagem que a gente fica também na cabeça é o próprio Aokiji, porque se o Aokiji ele tiver realmente vazando informação do Barba Negra para a marinha ou para o governo, talvez, mas é aquilo, porra, o Aokiji ia perder uma perna só pra cumprir o disfarce? É isso que eu fico com o pé atrás. Aí, né, o pé que ele também não tem mais, mas aí que eu fico com o pé atrás, porque o cara vai perder uma perna depois de tudo que ele passou. Mano, o cara enfrentou o Akainu à beira da morte, o Akainu poupou a vida dele, e o cara vai simplesmente assim, não,
eu não aceito mais trabalhar pra você, eu vou sair da marinha. Aí no fundo, na verdade, ele, não, tudo bem então, vou trabalhar pra você, vou trabalhar aqui de maneira secreta pra você, não sei. Quebraria um pouco do que a gente viu do personagem, sabe? Tipo, a posição afiada que ele teve naquele momento de ir contra e bater de frente contra o Akainu. Perderia o peso. Aquilo ali perderia o peso, ficaria muito confuso ele perdendo a perna só pra manter o disfarce ou depois ele mudando de ideia. Eu prefiro que ele esteja independente. E o curioso, uma informação aqui, um detalhe aqui interessantíssimo, que o Rick, grande Rick, muito boa, muito gente boa, ele fez uma observação também que se a gente fizer um parâmetro, se a gente fizer um comparativo com os Swords, a gente tem também a Cyper Paw, porque a Cyper Paw se chama Cyper Paw Aegis. E ele trouxe informação pra gente, né, postou lá no grupo que Aegis é na verdade um escudo. Então, Sword sendo espada, Aegis sendo um escudo. Só que a CP0 trabalham diretamente para os dragões celestes. No caso dos Swords, eles trabalham para a marinha. E a gente viu nesse capítulo que os Swords eles não têm informação da CP0. São coisas independentes, eles não trabalham em conjunto. São duas inteligências independentes e separadas. Porque foi dito que a CP0 estava em Wano e eles não sabiam disso. Os Swords eles não sabiam disso. Então fica aquela, pô, cada um tá trabalhando de maneira independente ali. Talvez até mesmo, quem sabe, um possivelmente investigando o outro, talvez. E no final ele diz que pretende ir na Ilha da Hancock para prender ela. De novo, gente, esquece, não tem como. Como eu falei no vídeo ontem, o Oda ele tem duas possibilidades. Ou ele hypa o Kobe, que tá na hora de hypar também, ou ele hypa a Hancock, que ele ainda precisa ser hypada porque a gente não viu o total potencial dela. O Oda ele tem essas duas opções. Só que a gente fica naquela, mano, não tem como. Se o Kobe ele fosse vice-almirante, se ele já fosse vice-almirante há um tempo, nível Vergo, assim, talvez a gente conseguisse começar a pensar que talvez ele pudesse vencer. Talvez, mas abaixo disso não existe essa chance. Pode ser que o Kobe ele tenha ajuda, pode ser que ele tenha outros marinheiros com ele, beleza, aí já são outros 500, mas só ele, esquece essa possibilidade. E no caso, os dois são amigos do Luffy, então é muito provável que os dois até conversem sobre o Luffy e fiquem até rindo, tipo assim, eu não sei, sabe, até que ponto isso vai interferir no trabalho do Kobe, porque o Kobe, ele tem o dever de ir lá e prender a Hancock. Ele meio que, tipo assim, parece que ele tomou a iniciativa disso, ou talvez tenha sido mandado pra lá, pra Ilha da Hancock, mas esse é o dever dele. Então, pode ser que eles conversem, mas eu não sei se isso vai atrapalhar 100% ou vai fazer com que o Kobe ele deixe a Hancock fugir por conta disso. E a gente tem oficializado finalmente que os Chichibukais eles foram abolidos. Já começando, primeiro, gente, relembrando o que eu falei ontem, recompensas precisam ser atualizadas, a gente precisa saber as recompensas desses desgraçados. Quais são os números? Eu quero número, eu trabalho com números. E outra coisa também é sobre essa perseguição que eles estão fazendo. Seria muito legal se a marinha ela tivesse encurralado os Chichibukais de surpresa, né? Pego eles na surdina, só que óbvio, né? Como foi decidido no Reverie, e o Reverie é um evento mundial que reúne diversos reis, aquilo tudo é noticiado, então dá tempo da notícia chegar até os Chichibukais, até o momento onde a marinha decide, consegue chegar até eles pra conseguir encurralar. Mas pelo menos eles agiram rápido. Só que eu fiquei pensando, mano, com exceção do Evil, que é problemático, que é de certa forma bem problemático, a gente tem o Mihawk, a Hancock e o Bug. Os caras não fazem nada, os caras ficam na deles, sabe? Tipo assim, os caras são tranquilos. O Mihawk fica parado, de vez em quando vai lá pro East Blue fugir dos caras, né? Às vezes foge de um ou outro aí, como sempre. Mas tem a Hancock que fica na ilha dela sozinha de boa. E o Bug pode ser, com o delivery dele, que entregue algumas coisas ilegais, né? Vamos ser sinceros aqui, mas ainda não é tão grave assim, né? Então eu não acredito que essa ação da marinha vá ser definitiva pra conseguir de fato, tipo assim, se a gente considerar só os marinheiros, sabe? A gente vê os marinheiros randoms ali em volta do Evil, não vão fazer nada com o Evil, não tem como fazer nada a não ser que a gente tenha uns grandes figurões da marinha perseguindo ele, senão não tem chance nenhuma, vai ser só tipo pra dar um apavoro inicial ali, ah meu Deus, eles vão fugir ou eles vão conseguir derrotar os marinheiros que forem lá e vai dar tudo certo, né? Nada vai acontecer. Eu tenho receio de acabar sendo só isso, de só ser um apavoro ali que não vai dar em nada, e é aí que a gente entra no ponto. Pode ser que a Hancock ela seja capturada, porque é aquele clichê tipo a donzela em perigo, sabe? Eu não gostaria que isso acontecesse, isso só considerando Kobe jamais.
só se ele tiver acompanhado de outro marinheiro ou dos pacifistas 2.0 aí, vamos falar sobre isso. Mas considera a possibilidade dela, entre todos os outros, o Mihawk não vai ser capturado, o Evil não vai ser capturado, tem um plot dele ainda pra render, o Bug foda-se se ele for capturado também, mas a Hancock pode ser, pra dar aquele suspense, pra dar aquele drama, tipo, ai meu Deus, a Hancock foi capturada. Então pode ser. Ela, eu acho que tem mais possibilidade de ser capturada só pra fazer aquele clichêzão da donzela em perigo. Pode ser. Agora o Mihawk. Mihawk é aquilo que eu falei ontem, gente. Vamos ser sinceros. O que eu espero é aquilo. A gente não viu os pacifistas e outros marinheiros, no geral, assim, marinheiros importantes, fora o Kobe, agindo nessa ação. A gente não viu ainda em detalhes isso, né? Só marinheiros randoms mesmo e alguns navios aleatórios. E a gente não sabe quem tá indo atacar o Mihawk, por exemplo. Imagina só, gente, imagina só, chega o Fujitora assim, junto com os outros pacifistas 2.0 ainda, que a gente não sabe se estão no navio, assim, pra estourar o Mihawk de vez, assim. Eu não sei, é aquilo que eu falei ontem. O que eu gostaria que acontecesse é o Mihawk ele servir de escada pra essa nova arma da marinha, talvez juntamente com o Fujitora, que esteja acompanhado, enfim, não ligo muito pra ele, na verdade, né, nesse plot aí, mas, repetindo o que eu falei ontem, que ele seja nerfado permanentemente, e aí ele vá se encontrar com o Shanks e falar, realmente... não tá dando, meu amigo. A nova arma da marinha foda pra cacete é aquilo. Acabei de lembrar aqui também. Pô, mas o personagem é muito foda. O personagem é muito popular. O Oda ele não vai estragar o hype do personagem assim do nada. Ele não pode fazer isso. Vamos lá. Se a gente pega, por exemplo, o Ace como exemplo, ele não era, tudo bem, um exemplo de força suprema. Ele não era um exemplo de força máxima. Mas ele era um cara extremamente popular. E mesmo assim o Oda ele não poupou o desgraçado de assassiná-lo. De matar o personagem. Matou mesmo assim. Como eu falei, não era um exemplo de hype de força, mas era um exemplo de hype de popularidade. E mesmo assim o Oda não quis saber. Então se o Oda ele também não quiser saber do Mihawk, isso não vai impedir ele. O povo vai ter que chorar. É isso que eu gostaria de ver? Eu vou chorar se não acontecer. E aí vocês podem jogar na minha cara tranquilamente. Mas é isso que eu gostaria de ver, é isso que eu tô achando que pode acontecer. O Mihawk possivelmente perder um braço, perder, sei lá, os olhos e acabar fugindo e encontrar o Shanks e ficar lá na beira dele, enquanto o bando do Barba Negra chega lá para derrotar o Shanks, tá lá o Shiryu olhando pro Mihawk, então quer dizer que você tá aí, aproveitar que você tá aí, né, no lugar errado, na hora errada e eu vou te derrotar. E aí segue a luta onde o Shiryu ele consegue superar o Mihawk que vai estar permanentemente nerfado com alguma perda de braço que o Oda costuma fazer, perda de olho ou qualquer bosta do tipo. É aquilo, gente. Se o Mihawk ele tem nível 90, vamos colocar aqui numa estimativa, se ele sofrer um nerf permanente, é capaz dele cair pro nível, sei lá, 75, nível 70. E aí é capaz do Shiryu conseguir superar ele. Nada mais justo. Não tem nada mais justo, não tem nada de errado nisso. Limpo e justo. Na real, vamos zoar aqui o Mihawk um pouco mais, porque eu gostaria que o Mihawk ele fosse pego de surpresa à marinha para ser pego de calças arriadas, literalmente de calças arriadas, e que na verdade a marinha mandasse o grande homem, o Shu, para justamente chegar assim, ó, manda tua espada aí, simplesmente acabou. Perdeu a espada logo na primeira. Ia ser lindo demais. E lembrando que o barquinho dele é um caixão. Então pode ser que ele na verdade entre no caixão e se finja de morto pra marinha não perceber que ele tá por lá. O que na verdade já é verdade. Ele na verdade tem a fruta do vampiro. Então ele na verdade já seria um morto-vivo. O que ele só faria ele morrer de novo. Gente, isso é piada. Pelo amor de Deus, tá? Só lembrando. Porque é um meme. É um meme que o Mihawk ele tem uma Akuma no Mi e na verdade ele tem a fruta do humano modelo Drácula. Tipo assim, ele se transforma num vampiro. É só piada. Calma. E pra finalizar, o Fujitora, gente. O Fujitora ele conseguiu o que ele queria. Eu quero ver a reação dele agora. Porque agora o Fujitora, ele a qualquer momento, eu digo isso a qualquer momento mesmo, ele pode simplesmente chegar, olha só, tô pedindo baixa, conseguiu o que eu queria, valeu por tudo, tô indo embora. E simplesmente desistir e falar, chega, não tô mais nem aí pra marinha e sair da marinha. Eu acredito que o Fujitora até o momento da guerra final, antes dessa guerra final acontecer, ele vai de fato sair da marinha. Ah, mas com quem o Zoro vai lutar? Porque o Zoro precisa lutar com o Fujitora no final. Os dois são espadachins, isso tem que acontecer. Nada disso, nada disso. Sabe por quê? As cores têm que bater sempre. Pode ser que o Sanji ele lute com o Kizaru. Não acho que o Sanji ele é capaz e tá bem longe de conseguir vencer o Kizaru. Pode ser que acabe sendo uma luta em conjunto, mas os dois vestem amarelo. Luffy e Akainu, os dois vestem vermelho, mas o Fujitora veste roxo.
E sabe quem veste verde? A Vaca Verde, justamente. Então, Zoro versus Vaca Verde confirmado. Só precisa a Vaca Verde sacar uma espada do boné e assim ela consegue, assim já fica confirmado que ela lute com o Zoro. E galera, esse foi o review. Espero que você tenha gostado. Deixa o like se você gostou. Se inscreva no canal para acompanhar vídeos semanais de One Piece e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Fugiu. Deu ruim. Tchau. Tchau. Agora deu certo.